Ares aqui, vou convidá-lo para ele começar comigo. Aí, bom dia, Alice. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você? Joia, Marília. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem também. Tá conseguindo me ouvir e me ver bem, Alice? Sim, tá ok aqui a transmissão é para você, tá bom? Tá sim, Alice, tá sim. Qualquer coisa na transmissão, aí vocês podem avisar a gente também, tá bom? O pessoal tá entrando, né? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria primeiro, Ares, de agradecer muito pela sua presença aqui. Você que eu acho que, assim, dentro da nutrição, uma pessoa que fala tão bem, né, a respeito dessa questão de hipertrofia muscular e várias outras. Acho bastante interessante a gente levar esse conhecimento, né, para o pessoal, um conhecimento baseado mesmo na ciência. Acho que é isso que a gente propõe. Então, só para apresentar um pouquinho, meu nome é Marília, sou médica endocrinologista, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E agora eu vou querer que o Alice se apresente também, né, Alice? Aqui a gente sabe que tem público tanto que te segue ou que me segue, só para o pessoal te conhecer um pouquinho também. Claro, Marília. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela proposta, né? Achei bem interessante que a gente possa discutir, já que aqui no consultório de nutrição é bem comum do pessoal aparecer, né, buscando hipertrofia e com alguma ideia um pouco distorcida do que seria endocrinologia e o que até vocês propõem, né, na medicina. Então, acho legal da gente discutir isso sim, trazer também para o meu público, né, e sabendo que você é uma pessoa tão responsável dentro da profissão, uma profissional, né, gabaritada, né, para isso, então muito, muito legal. E como você disse, né, esse trabalho da medicina baseado em evidências é imprescindível para que a gente garanta a saúde dos pacientes, independente do resultado que eles busquem, né? Mas bem, meu nome é Alice Vilela, para quem não me conhece, sou nutricionista, tenho mestrado em nutrição e saúde e pós-graduado em nutrição esportiva. Então trabalho desde um pouco mais de 10 anos, trabalho com esse público de praticantes de exercício físico. Ótimo. Bom, Alice, então, só para começar um pouquinho, né, pessoal, como eu falei, já está entrando aqui, para a gente só contextualizar a importância também da questão do músculo, já que a gente está falando em hipertrofia muscular, eu acho que é legal a gente colocar assim, por que a gente se preocupa tanto com a questão de músculo. Vou colocar um pouquinho, assim, da parte, às vezes, um pouco endócrina, depois você, claro, pode sempre complementar, mas a gente costuma dizer que o músculo é uma das maiores glândulas, né? Se não a maior glândula endócrina que nós temos, porque também nós temos as produções de miocinas, né, pelo músculo, que é algo extremamente importante e que vai entrar aí na melhora também dessa massa muscular. Assim como a gente tem as miostatinas, que já são algo que a gente queria até, né, tem estudo de algumas medicações que poderiam ir no futuro tentar inibir essa miostatina. Então, por que o músculo é tão importante, né? É o músculo que dá sustentação óssea, é o músculo que é o grande responsável pela nossa taxa metabólica basal, que é que os pacientes chamam o famoso metabolismo. Com o envelhecimento, a gente sabe que pode acontecer uma sarcopenia, que é, entre aspas, fisiológica, é do envelhecimento, mas muitas das vezes a gente pode melhorar isso, e o que a gente observa é que idosos, né, os pacientes idosos que têm uma massa muscular menor, eles estão mais sujeitos a fraturas, a quedas, pela própria instabilidade de marcha. Então, se a gente olhar pacientes que ficam hospitalizados por muito tempo, aí agora a gente tem um grande exemplo, por exemplo, de Covid, internações prolongadas, o quanto a gente vê perda de massa muscular, e é muito importante a gente colocar que músculo, não é só músculo esquelético que a gente está falando, o coração é músculo, os pulmões, a gente precisa dessa musculatura torácica para fazer expansão pulmonar. Então, muitas das vezes, quando a gente tem uma perda muscular muito importante, a gente compromete até a questão ventilatória. Então, acho que a importância do músculo é exatamente essa, ele está presente em várias questões do nosso organismo, para a gente respirar, para a gente deambular, para proteção, né? O que você acha, Alice? Sim, sim. E até defendo muito essa ideia, né, de que, por exemplo, eu trabalho em nutrição em esportes, o pessoal foca muito na questão estética, no ganho de massa muscular, na questão estética, o desempenho esportivo, mas não é o mais importante, assim, para a maioria das pessoas, lógico, para o atleta sim, mas para a maioria das pessoas não é o mais importante. E eu acho que até com essa pandemia, né, Marília, ficou um pouco mais evidente
a necessidade de a gente cuidar um pouco melhor da Sim. composição corporal, especial da musculatura. Até mesmo começou a se falar mais, né, dos benefícios dessas substâncias criadas pelo músculo, né? O pessoal começou a conhecer um pouco mais. Espero que isso faça com que daqui para frente as pessoas tenham mais atenção e entendam que hipertrofia não quer dizer ficar fortão, mesmo que possa ser para alguns, não é o objetivo geral, e quando a gente fala em saúde, não é mesmo o mais importante. Aí, só puxando o gancho do que você falou até, que entra um pouco na endocrinologia, do papel metabólico desse músculo, né? Além da questão de gasto energético, mas até um tema que eu estava discutindo esses dias no meu Instagram, colocando lá nos stories, sobre flexibilidade metabólica, que eu fui falar sobre... Alice, eu acho que está travando um pouquinho o teu vídeo. Estética. Oi, agora como estamos? Acho que o seu vídeo está travando um pouquinho. Acho que ele está um pouco travando, assim, de vez em quando ele dá uma congelada. Eu não sei se é só para mim ou para o pessoal também, mas está congelando um pouquinho. Tá, agora voltou. Até vocês podem dando o toque aí quando acontecer, né? Quem está assistindo também pode reclamando para a gente ficar atento aqui. Mas eu estava falando da flexibilidade metabólica, do quanto esse músculo é importante, por exemplo, na questão da resistência insulínica, né? Do controle glicêmico. Então, não é só uma questão realmente estética de forma alguma. E quando você chega aos seus 60, 70 anos e você começa ali a ter uma perda natural, né, de musculatura, que a gente vai falar daqui a pouco, penso eu, sobre a sarcopenia, né? Essa musculatura preservada vai fazer grande diferença nas possibilidades que você ainda tem, ainda mais considerando que uma das principais causas de morte para idoso é queda, né? E aí tá um fator protetor. Exato, Alice, muito bem colocado, eu acho isso muito bom. E é igual a gente está colocando, né? Lembrar que quando a gente fala nessa questão de hipertrofia ou melhora de massa muscular, a gente está falando não só da questão estética em si, mas também da questão saúde. Então, acho que esse primeiro ponto foi bem colocado, né? Eu acho que agora também a gente pode, de repente, definir um pouquinho de sarcopenia, né? Que, assim, eu vou falar e você, claro, por favor, Alice, aqui é um bate-papo, você pode me corrigir, né? Mas a gente fala que é uma baixa massa muscular, né? Mas ela tem, isso é um critério que a gente fala obrigatório, e aí ela pode estar associada a uma ou outras dos dois outros critérios, né? Que é uma perda da força muscular ou a perda do desempenho físico. Então, essa é a nossa definição de sarcopenia, né? E a gente tem algumas maneiras de medir esse músculo, que também são bastante interessantes. Você queria colocar mais alguma coisa em termos da definição, Ares? Porque senão a gente pode ir evoluindo aqui nos outros temas também. Não, só comentar 2 pontos em relação a essa sarcopenia, que a gente coloca muito que acontece, né, no envelhecimento, é natural do envelhecimento, que tenha mesmo uma perda acentuada de massa muscular ano a ano, ou década a década, que é o que colocam nos estudos, mas também acontece em obesos. Só para lembrar o pessoal que existe uma tal de sarcopenia da obesidade. E essa é complicada, que a pessoa tem um excesso de gordura e associa-se a essa perda de massa muscular, né, Maria? Nossa, interessantíssimo você falar, Alice. Na endócrina a gente usa muito um termo, né, de obesidade sarcopênica. Acho que vocês também devem usar isso. E existem vários mecanismos que podem explicar. A gente sabe que os adipócitos, eles produzem, né, TNF-alfa, IL-6, adipocinas, que podem contribuir para o declínio dessa massa muscular desses pacientes obesos, né? Então, a gente tem algumas explicações para isso, sim. E assim como, eu acho que também é interessante a gente colocar a questão de, por exemplo, uma perda de massa muscular, que, já que a gente está falando de obeso, só para fazer um link aqui, a perda de massa muscular que também pode acontecer, por exemplo, após reduções mais expressivas de peso, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ou mesmo emagrecimento mais rápido, alguma coisa do tipo, mas que a gente tem maneiras de poder reverter ou minimizar esse processo também, né, Ares? Acho que hoje em dia ninguém precisa passar por isso e não saber que existe como controlar, não é isso? Sim, verdade. E a gente tem uma grande preocupação, né, Marília? Quando você vai ler estudos hoje em dia, um dos pontos principais é esse, até por aquela dificuldade de manutenção do peso perdido, né, do obeso. Então, realmente é um ponto a se considerar. E aí também entra uma coisa, né? Assim, a gente está falando de perda de massa muscular no obeso e acaba que quem gerencia esse tratamento normalmente é o médico, né?
E realmente eu entendo que às vezes coloca-se na balança a questão do risco do excesso de adiposidade para a massa muscular que vai ser perdida. No passado, esse cálculo era feito de uma forma muito mais direta, né? Não, o mais perigoso é o excesso de adiposidade. E aí a pessoa acabava perdendo muita massa muscular. Acredito que hoje a atenção seja maior com isso mesmo. Com certeza, Alice. Acho que isso que você colocou também é muito bom, porque a gente sabe que na manutenção de peso perdido, uma das coisas que a gente sempre coloca muito em consultório é a manutenção ou melhora de massa magra. A gente sabe que isso leva a uma manutenção desse peso perdido a longo prazo muito melhor. E daí a importância que a gente fala para as pacientes, especialmente as mulheres, né? Que a gente tem muito esse negócio, não, eu quero emagrecer, eu quero ver a balança e eu tenho que reduzir peso, e é isso. E de repente, quando a gente chega numa fase ali de manutenção de peso perdido, que a gente fala, olha, precisa agora fazer mais musculação, vamos priorizar isso, e a paciente às vezes vê que aumentou um pouquinho o número, ela não saiu do lugar, ela se frustra, poxa, tá acontecendo alguma coisa e tal, e até a gente colocar na cabeça dessas pacientes, né? Eu tô falando de mulheres, homem às vezes não é tanto, mas mulheres a gente vê bastante isso, né? Essa importância, falar, não, gente, calma, né? Ganhar massa muscular é interessante, isso nos ajuda bastante, né? Então, eu acho que isso também é importante na manutenção, acho que foi um ponto bom que você colocou. Claro, e importante você ter mencionado isso, porque a gente está indo aqui pelas bordas, né? A gente não começou falando diretamente que o pessoal quer aumentar, de fato, a massa muscular, mas a gente está indo pelo sentido contrário, interessante, né? Falando primeiro de quem quer reduzir peso, e realmente, esse é um dos meus maiores problemas, Marília, para te falar a verdade. O pessoal que vem aqui para emagrecer e depois não aceita, né, que a balança não pare de descer. Isso é um pouco viciante, ver o peso caindo na balança. As pessoas não aceitam quando para. E eu tento, de todas as formas, né, conscientizar que o mais importante realmente é a composição corporal. Essa massa muscular é imprescindível. Exatamente, isso é muito bom. Bom, e agora, Alice, eu vou entrar um pouquinho, né, só para a gente poder colocar a questão, acho que é legal a gente falar sobre exercício físico, depois a gente vai falar de alimentação, a gente também vai falar um pouquinho para desmistificar o uso de... tiveram algumas perguntas nas caixinhas, né, sobre chips da beleza, implantes hormonais, eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, e a posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, mas aí só para a gente seguir uma certa sequência, a importância do exercício físico, né, já que a gente está falando numa hipertrofia muscular. Então, poxa, se eu quero hipertrofia muscular, a alimentação é de suma importância, lógico que você vai falar sobre, mas assim, a importância também da gente ter um exercício físico resistido, né, Alice? Então, a gente tem que colocar isso, não adianta, é muito difícil você falar, olha, eu vou ganhar massa muscular, mas eu não estou me exercitando com regularidade, com o espaçamento necessário, com aumento de carga, né, Alice? A gente fala isso, a carga tem que ser aumentada progressivamente. Se a gente não tem essa resistência, né, muscular, a gente não vai ter o crescimento muscular. Uma vez eu tive uma aula num desses congressos nossos da endocrinologia ligada ao esporte, com um cara da educação, ele até acho que um doutor em educação física, super bom, ele comentando a respeito de que quanto é importante a gente modificar também o nosso treino. Então é muito comum pacientes que estão em academia não modificarem o treino, ficarem fazendo o mesmo treino, sei lá, por 3 semanas, 4 semanas e não modifica um treino. Então, a gente não modificar esse treino também, o quanto é difícil para você ganhar músculo se você não tem um estímulo diferente, né, Alice? Certeza. E o pessoal tem essa ideia, às vezes, né, de ganho de massa muscular, que seria fácil, né, e realmente é muito difícil. Então, você tem que ter um treino adequado, tem que haver esse ajuste conforme você está se adaptando ao treino, e lógico, vem junto com isso aí a alimentação adequada, os cuidados de descanso. Eu acho que muito até das pessoas que vêm com a pergunta do chip, Maria, tem a ver com isso, né, porque não quer ajustar tanta coisa, procurando um atalho, né? E aí eu te pergunto, você que é endócrino, me conte uma coisa, tem como ganhar músculo só por meio de uso de hormônios? Ótimo, então foi muito bom. Vamos comentar então já um pouquinho desses hormônios, né? Então acho que é isso daí, você falou, é busca de atalhos, né? A gente quer a coisa mais rápida, a gente quer a coisa, né? Então, não quero ficar lá malhando, né? Não quero ficar me alimentando bem, eu quero o caminho mais curto, né? Então já entrando um pouco nisso, eu acho que a gente tem que ter muito em mente, eu vou falar um pouquinho então do chip, já que foi essa pergunta também. Então as pessoas perguntam muito do famoso chip da beleza, que apesar da gente, da nossa sociedade brasileira, das sociedades de ginecologia, todas já se posicionaram a respeito disso, né? Mas é impressionante como a gente tem uma desinformação, mas é importante a gente colocar, bom, primeiro, pessoal, o chip da beleza, na maioria das vezes, o que tem nesse chip é a gestrinona.
A gestrinona ela é um progestágeno, mas que ela tem efeitos androgênicos, né? Efeitos masculinizantes. O que acontece é que, como esses chips, as substâncias colocadas são manipuladas, na maioria das vezes a gente nem sabe o que tem no chip. Eles não vêm com bula, tá? Diferente de um remédio que você pega a bula, você lê e você fala, o paciente está usando isso, aquilo e aquilo outro. A gente já encontrou, por exemplo, chips que você tem associação de mais de um hormônio, que tem testosterona no chip, gestrinona no chip, então, enfim, a paciente está colocando alguma coisa que ela nem sabe o que ela está colocando, tá? Então, assim, o uso desses famosos chips, então, tanto pela endócrina como pela Sociedade de Ginecologia, a gente coloca como uso proibido, tá? Então, é doping, a gente também não pode... o Guilherme, né? Eu falei, Guilherme é um colega endócrino, super bom, ele falando chip da beleza, desvia que é buraco, é isso aí. Então, assim, tem que desviar, né? Os pacientes, eu costumo brincar no meu consultório que o chip da beleza é o chip da feiura, né? Porque a mulher começa a cair cabelo, então ela vai ficar careca quase, ela vai encher de acne, cheio de oleosidade, cheio de pelos em áreas androgênicas. Então, é bem complicado. Então, muito cuidado. E, além disso, a gente pode ter engrossamento de voz, né? Além de tudo isso que eu coloquei, a gente pode ter uma clitoromegalia, a gente pode ter várias alterações de metabolismo de colesterol. Então, enfim, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Também a gente vê o uso de outros hormônios, então anabolizantes masculinos mesmo. A gente já viu mulheres usando testa, você pega uma ampola de testosterona, pega metade da ampola e injeta, vou usar só meia ampola, né? Gente, não, se vocês lerem bula de testosterona, na bula está escrito de qualquer testo, não é indicado para uso de mulher. A única exceção que a gente coloca é quando a gente está tratando realmente, né, a mulher, o trans, né, que aí a gente é outra conversa, que aí é outra coisa, porque a gente vai inibir a função feminina e vai colocar só masculina, mas é outra questão. Mas a gente colocando em fins estéticos e tudo, isso não deve ser usado. E a gente coloca aqui também, acho que uma observação interessante é falar sobre um gel que a gente tem de testosterona. Eu vou falar a marca, porque só tem essa marca no mercado, não tem nenhum conflito de interesse. Então, que é o Androgel. O Androgel, antigamente, ele tinha duas apresentações, 25 miligramas e 50 miligramas. Esse uso abusivo de hormônio ele é tão complicado porque a indústria tirou de 25. Você sabe por que foi tirado de 25, Alice? Foi retirado só porque quem usava 25 era mulher. Então, eles começaram a ver que homem não usava, então quem estava usando era uso inadequado e a indústria teve que tirar. Isso, infelizmente, aconteceu, tem acontecido, né? Oi, Alice? Eu acho que cortou um pouquinho, o quê? Apenas adequou ao mercado, né? O que o mercado pediu. Isso, então assim, poxa, o androgel era para hipogonadismo masculino, e aí de repente a mulherada começou a usar esse de 25, a indústria foi lá e retirou de 25, né? E assim, a gente sabe que tem várias maneiras, né? Tem gente que vai lá e daí começa a cortar, usar metade do sachê e tudo mais, mas enfim, né? A gente não tem isso daí como documentado, tá? Então, a gente orienta a não fazer, óbvio, né? Metade de ampola, como eu falei, nada disso também deve ser feito, tá? Eu acho que a gente tem, sim, como melhorar, né? Melhorar algumas questões relacionadas à mulher. A gente sabe que tem uma certa dificuldade de ganho, mas sim, a gente precisar realmente usar coisas que não são documentadas e, mais uma vez, vale lembrar que é doping. Então, para quem é atleta e tudo mais, né? Lembrar que essas substâncias tem como a gente pegar. Outro uso também... peraí, Alice, acho que estão falando aqui que está travando. Só queria saber se do pessoal travou quando eu estava falando aqui. Travou um pouquinho. Senão eu coloco aqui na outra conexão. Tá, deu uma travadinha. Só um minutinho, eu vou tentar... Um pouco melhor agora, Alice. Tá um pouquinho melhor? Agora voltou aqui para mim. Legal. Okay, agora. Então tá. Eu vou usar no 4G que eu acho que é melhor. Não, então tá. Eu tava lendo aqui, eu até parei um pouco porque o pessoal tava avisando aqui. Bom, e aí eu só queria comentar também a respeito, só faltou uma coisa, oxandrolona, que hoje é tão modinha, né? Então, oxandrolona que é manipulado também, a gente não tem ela pronta. Já melhorou, o pessoal tá falando aqui. A gente não tem ela pronta, então ela é manipulada, e é outro adendo que a gente faz muito na endócrina, né? Pessoal, cuidado com o hormônio manipulado, né? O hormônio manipulado é uma caixinha de surpresas ou de sabores, né? Pode ser algo que a gente nem espera. Então é bem complicado, porque é manipulada, a gente tem que lembrar que a oxandrolona tem uma passagem hepática,
então está sujeito a alterações graves de transaminases, também pode levar a essas características que eu comentei em relação às outras, né, essas características ruins que a gente fala. O paciente às vezes fala, mas não sofre aromatização, porque realmente ele é muito pouco aromatizado, então, que aromatização, só para lembrar, quando a gente tem aquela conversão discreta para estradiol, né, mas a gente fala desses outros malefícios que ela pode causar, como eu comentei, em termos de pele, em termos de alterações hepáticas. Sendo via oral, a gente tem uma hepatotoxicidade bastante importante, então a gente tem que lembrar disso também, tá? Muito cuidado com isso, com a oxandrolona. E aí, eu acho que, em termos hormonais, não sei se faltou alguma coisa. Sim, eu também vou comentar a respeito dos usos, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tinha a nandrolona, que é a dextropolin, que hoje a gente não tem comercializado, está querendo voltar, né, para um outro laboratório, mas mais uma vez falando, assim, eram medicações que surgiram para tratamento de caquexia grave, de perda muscular após grandes queimaduras, né, são benefícios que seriam interessantes se usados da maneira correta. E aí, infelizmente, assim como eu expliquei que aconteceu com o androgel, acabou voltando, saindo do mercado, né, pelo uso inadequado, e a gente fica meio que de pés e mãos atadas quando a gente precisa usar para o uso adequado. Então, assim, rever esses conceitos e a gente pensar um pouquinho, né, a respeito disso. Não, tem só uma coisa que você falou, eu fiz tão cara assim, de o que precisava ser dito, só mais uma dúvida que eu acho que você pode tirar, que eu vejo muito aqui no consultório. Bioidêntico é melhor que outros tipos de hormônios? Pois é, esses bioidênticos são outras questões que a gente também já lançou um comunicado da sociedade, né? Então, não, gente, bioidêntico nada mais é do que o pessoal querendo maquiar, querendo mostrar que é um hormônio, isso é natural, isso não te faz mal, isso não é verdade. Ele tem o mesmo hormônio que a gente tem quando a gente compra. Muitos desses que eles colocam como bioidênticos, a gente tem na farmácia para comprar. E aí, mais uma vez, eu coloco, primeiro que ele não tem nada de bioidêntico, tá? Idêntico ao que a gente produz, isso não faz mal. Isso é puro marketing, é pura propaganda, a gente vai ter os malefícios do mesmo jeito. Sem contar, como eu falei, essa questão da manipulação, que a gente tem que ter bastante cuidado também, né? Quando a gente vai fazer, ainda mais em termos hormonais. Sim, e até um ponto que... Oi, tá me ouvindo? Até um ponto que eu comento às vezes, que assim, em estudos observacionais, já vi um estudo observacional que apontava que o uso dessas medicações, mesmo em quem no caso tinha uma necessidade, né, não era por questões estéticas, ainda assim poderia aumentar alguns riscos para a saúde, né? Então imagino para quem é saudável não precisaria de suplementar, né, e colocar em excesso esses hormônios. Acho que o pessoal tem que pensar bem nisso. Exatamente. Bem, e até a questão de teste em homem, eu falei muito para mulher, né? Mas aí falando também para homem, né? Então, a testosterona também, aliás, hormônio é assim, a gente tem a faixa mínima e a faixa máxima da normalidade, né? Então, tudo que está muito acima, muito abaixo, especialmente em homem, que aí a gente tem referência para testo baixo, que não temos para mulher, tá? Depois eu comento sobre isso. Mas especialmente homem, então a gente tem o que é o mínimo e o máximo. Abaixo do mínimo e acima do máximo, a gente aumenta as comorbidades da mesma maneira. Então, isso é muito importante colocar, tá? Se a testo está muito baixa, a gente tem complicação cardiovascular, a gente tem complicações musculoesqueléticas, e ela muito alta, a mesma coisa, a gente aumenta o risco de infarto, risco de doenças cardiovasculares. Então, tem que ter realmente dentro da faixa da normalidade. É isso que a gente tem que saber mesmo. Sim, e até falando de exames né? no geral... Eu acho que agora, Alice... sim. Não, só uma coisa sobre os exames, para não entrar especificamente falando na parte endócrina, mas enfim. Quando a gente olha qualquer exame, tem aqueles valores de mínimo e máximo, as pessoas que estão assistindo são leigas, só para ter uma ideia disso, né? Foram feitos estudos grandes, com população grande, em que se observou que dentro daquelas faixas existia uma redução de morbidade, de doenças, né? De mortalidade. Então, por isso se mantém dentro daquelas faixas. Independente de quais valores são mínimo e máximo, é por isso que foram criadas essas faixas. Quando você escuta, quando alguém defende essa ideia de que não, mas existe um estudo que mostrou, será que ele foi com a mesma qualidade, do mesmo tamanho, com os mesmos critérios que aquele que gerou a referência? Esse é o ponto, né, que eu acho que a Marília está questionando também. Só para ficar claro que não é só da testosterona, todos os exames são assim, e hoje está começando essa moda de dizer que não, maiores valores são melhores, para várias questões, né? Como se isso fosse
realmente resolver Exato. algum problema. Exato. E aí é engraçado, eu só vou fazer um adendo, porque eu me coço para falar sobre isso, mas a questão, gente, é muito importante colocar o seguinte: não existe nível mínimo de testosterona para mulher. Não existe. Então, se a testa mulher deu 1, deu 2, deu 0, ok. A gente trata estados hiperandrogênicos na mulher, que é quando a testosterona está alta. Tá? Isso é até uma conversa que a gente está tentando ter com os laboratórios e tudo, a respeito da gente colocar teste em mulher só assim, até tanto, até 40, até, né? E não colocar nível mínimo. Que isso também é uma coisa muito do dia a dia, né? A mulher chega, nossa, eu tô com testo baixo, a gente brinca, ainda bem, né? Sinal que você tá no seu, você é mulher mesmo, tá tudo certo, então se tivesse alta que a gente trataria, né? Né? Alice, então acho que a gente pode ir um pouquinho agora para o seu lado aí, né? Que acho que o pessoal está ansioso para saber. Então, vamos lá. Tiveram algumas perguntas aqui. Eu só vi lá para trás alguém perguntando sobre que corre, que ele pratica corridas. Eu não sei, está bem para trás, mas que ele faz corridas e que se isso atrapalharia no ganho de massa muscular. Está colocando assim, né? Então, você acha que tem algum exercício que pode atrapalhar? Como é que você vê isso? A grande questão, bom, nos estudos observacionais, sim, parece que tem um perfil, né, antropométrico de pessoa mais magra, quem corre, principalmente quem corre mais. Para você, o esporte que eu gosto, que eu pratico é corrida, tá mais complicado no lockdown, né? Tem isso aí, as ruas, mas corrida de rua é o esporte que eu pratico, que eu gosto, mesmo que eu esteja aqui falando de hipertrofia, como eu disse, falando no sentido até de saúde, mas lógico que a gente trabalha também com saúde, estética, mas o ponto principal meu esporte é corrida, recomendando com vocês. E vocês, para quem me conhece, está percebendo aqui pelo vídeo, eu tenho mesmo perfil antropométrico de muito baixo peso, né? Eu tenho baixo peso e muito baixa gordura corporal. Isso é típico de corredores. Você vai correr, você até tem essa preferência, né, por estar com peso mais baixo, que facilita o exercício. Então, daí vem um dos pontos. Segundo, gasto energético durante esse exercício. Gasto energético tende a ser alto. Um treino meu médio deve estar aí em torno de 800 calorias, 600 calorias, então correndo sempre mais de 10 quilômetros. Então, assim, você vai ter um gasto energético alto. Precisa compensar isso, porque durante a hipertrofia você precisa de excesso de calorias para conseguir, então, ter um acréscimo de musculatura. Por isso, a gente poderia dizer que ela atrapalha nesse sentido, e tem outras questões mais metabólicas, né, que poderiam ali afetar no ganho de massa muscular, principalmente em membros superiores e membros inferiores. Por isso, você tem que ter um acompanhamento de um profissional que te direcione. Até recebi essa pergunta há poucos dias no meu Instagram e foi essa a resposta que eu dei. Procure um profissional de educação física para que ele adeque até o quanto isso vai te atrapalhar e até quando dá para você correr e ainda assim ter resultado positivo nessa musculação. Só estou te falando dessa forma até para não dizer assim, não pratique corrida para hipertrofia. Não é bem assim. Mas, sim, tem que haver um ajuste aí da quantidade de treinamento, do volume de treinamento para que você consiga hipertrofia, até porque você vai precisar aumentar a sua ingesta energética. A ingesta, certo. Posso ler aqui uma pergunta que isso eu estou vendo que chegou aqui? Claro. Tríade da mulher atleta atrapalha no ganho de massa muscular e performance? Sim, com certeza. É aquela situação da pessoa... Fala assim, tríade da mulher atleta, hoje em dia já mudaram um pouco esse termo, porque não é específico de mulher, né? Seria você treina com volume muito alto, consome menos calorias que precisa, não descansa o suficiente, e aí você gera uma série de alterações metabólicas que corroboram sim para a perda de massa muscular, para a performance com certeza, risco aumentado de overtraining, que é quando você não descansa do treinamento, seu músculo vai se desgastando, né? Tentar usar aqui termos menos técnicos para todo mundo conseguir entender. Então vai desgastando essa musculatura, alguma coisa nesse sentido, você não consegue recuperar o músculo, e aí você começa assim a ter perda de desempenho, perda de massa magra, perda de massa óssea, que também acontece, e por isso até uma grande preocupação na mulher, que já tem esse fator de risco, né? Então, sim, tríade da mulher atleta é muito perigoso. E aí eu foco na tríade da mulher atleta para falar do overtraining, que foi o que eu citei, né? O overtraining, quando você treina demais, e hoje em dia acontece isso, antes era só com atleta, agora mesmo praticantes de exercício físico começaram a exceder nos treinamentos. Você treina demais, não tem uma rotina de vida compatível com isso,
Porque você pega um triatleta, ele treina aí, a Mayla mesmo que foi quem perguntou, né, que é triatleta, ela treina aí o quê? Umas 4, 5 horas por dia, 3 horas no mínimo, né, dia. E não chega a um overtraining, mas tem que ter uma rotina de vida muito específica para suportar esse treinamento, uma alimentação específica. Não dá para alguém que está na balada. Agora não, eu sei que estamos em pandemia, mas em tempos normais, está aí na balada, virando noite sem dormir, no ritmo alto de trabalho, se estressando muito, comendo pouco e manter um treinamento muito alto. É um risco que acomete as pessoas agora mesmo. Eu falei que fora da pandemia, mas na pandemia mesmo, vi situações desse tipo, quando reabriu academias. As pessoas ficaram 6 meses paradas, às vezes, e de repente retornam achando que vai ficar forte de uma semana para outra. Coloca o máximo de peso, ter toda aquela dificuldade para controlar o paciente, para ele entender que é um processo lento e gradual. Ótimo, Alice, muito bom. E aí, só puxando o gancho aqui, depois a gente já vai ver as perguntas ali. Só puxando o gancho para não perder a linha de raciocínio. A questão também de carboidrato, né? A gente vê tanto assim as pacientes com essa restrição absurda, né? Nossa, eu vou restringir muito meu carboidrato. A gente até brinca na endócrina, nem são dietas low carb, são low carbs, né? Parece que nem tem. E aí, assim, achando que isso vai melhorar, né? A questão da massa muscular e do peso e tudo mais, em relação à massa muscular. Então, assim, qual que é a importância, né, desse consumo de carboidrato para o ganho de massa muscular? Sim, essa carbofobia, né, que a gente brinca também é bem alta. O pessoal anda preocupado com isso pelo ganho de gordura. E interessante que, assim, vou partir para um mecanismo único aqui para falar disso, Marília, que é a questão insulínica, né, ali. Então, partindo da insulina, só para falar disso, o pessoal tem muito medo de aumentar a gordura quando come carboidrato por acreditar na teoria da insulina, de que ela seria muito lipogênica, aumenta muito a formação de gordura no corpo, toda essa questão. Não vou entrar em detalhes, mas é uma questão em que você, consumindo mais carboidrato, aumenta o nível de hormônio de insulina, e isso faz você acumular gordura, e por isso as pessoas ficam obesas, sobrepeso, coisas desse tipo. Você sabe que existe essa teoria, o pessoal acredita fielmente, né? Demais. Então, aí usam proteína que estimula mais a insulina, né? Impressionante. É interessante isso, né? Até dos suplementos, a gente às vezes fala com a pessoa e ela diz, não quero comer carboidrato porque eu não quero aumentar a insulina. E toma BCAA, sei lá quantas vezes ao dia, que aumenta pra caramba também a insulina. Mas a pessoa, então, tem medo de comer carboidrato porque vai ganhar gordura. Aí ela quer aumentar a massa muscular. E você diz, coma carboidrato, e ela fala, não, vai aumentar a insulina. Às vezes os pacientes falam isso, eu começo a rir na frente e falo, não, deixa eu te explicar por que eu tô rindo. Você está me explicando que não vai usar justamente pelo motivo que eu estou te pedindo para utilizar, né? Então, não tem muito sentido a gente ter essa preocupação. É importante, sim, o carboidrato, que é uma das principais fontes de energia, principalmente para o exercício, né, durante a prática do exercício. E quando a gente fala em exercício em alta intensidade, existe uma demanda ainda maior de carboidrato durante a prática do exercício. Então, se você está fazendo musculação, por exemplo, exercício de força, exercício resistido, buscando hipertrofia, para começo de história você precisa de mais calorias do que você precisaria se não quisesse esse objetivo, se quisesse só manter seu corpo. Então tem que exceder em calorias. Se o maior percentual de calorias gasta no seu dia é de carboidrato, você tem que aumentar carboidrato na sua alimentação. Aí, Marília, eu acho que a dúvida que fica do carboidrato é que tipo de carboidrato. Isso sim pode ser questionado, né? Também não estou falando para enfiar a cara no doce, no açúcar, né? Não é bem isso. Porque se a gente faz a ligação direta, às vezes as pessoas fazem e falam assim, não, se quer hipertrofia, então coloca açúcar, come doce. Porque existe esse tipo de estratégia nutricional. O pessoal toma muito açúcar, toma muito sorvete, come muito açúcar, muito bolo e outros alimentos ricos em açúcar, tentando aumentar a hipertrofia. Não é esse caminho, porque existem os danos também causados por esse consumo excessivo, né, Marília? Com certeza, além do que muitos deles vêm com muita gordura junto, né? Que esses alguns que você colocou aí, então sorvete, coisas gordurosas, né? Então depende do carboidrato. E aí fazendo o link também, eu queria que você me falasse também sobre, aí o pessoal às vezes ao invés de comer uma salada de frutas, né? Um pão integral com alguma coisa, eles vão e compram
palatinose, né, malto, coisas, palatinose que até é mais cara, né? Então a gente fica se perguntando, será que isso é necessário, né? Será que a gente não consegue comer um carboidrato aí no pré-treino? Porque para pré-treino é interessante um carbo, que é o que vai te dar energia, né? E aí, será que é interessante? Qual é a diferença de eu gastar meu dinheiro lá na palatinose, né, e não comer alguma coisa, né? Marília, eu vou dar até um exemplo aqui, né, que talvez pessoas que estejam aqui até façam isso, né, então, gel de carboidrato, ou a maltodextrina propriamente dita, ou o oxinase da vida, né, que é como a indústria vai chamar, né, mais precisamente, e toma aquilo antes de ir. Carboidrato tem tanta fonte e tanto alimento fonte saboroso de as fosse proteína, eu entendo ser um pouco mais complicado, por exemplo, o transporte, porque a maioria das proteínas precisa de ser acondicionada em baixa temperatura e tudo mais. Mas não, carboidrato, você pode pegar pão e enfiar na mochila e carregar ele, dá para comer. Então, assim, não é impossível. E não é dizer que, não é porque eu acho ruim, porque tomar maltodextrina eu acho que não é uma coisa gostosa. Porque, assim, existe sem sabor, existe com sabor, mas com aquele sabor artificial de refresco de fruta, então não quer dizer que seja saboroso. É muito fácil conseguir carboidrato, e se você toma uma maltodextrina ou come um pão francês ou come bisnaguinha, vai dar na mesma, porque na mesma na forma de dizer, né? Mas vai ser praticamente a mesma coisa, porque todos são carboidratos de rápida absorção. Quando a gente vai para a palatinose, que você toma ela pagando um custo muito mais alto, também é um carboidrato que você conseguiria mimetizar facilmente na alimentação. Colocando, por exemplo, aveia antes do treino, comendo ali uma aveia com banana, uma coisa assim, teria uma resposta glicêmica até parecida. E uma das coisas, já puxando um gancho aqui, Marília, do que você me perguntou, uma das preocupações das pessoas às vezes é, e se eu comer isso, aumenta essa insulina, aumenta acúmulo de gordura no meu corpo, quando aumenta a insulina, então não quero que aumente. E aí fica preocupado em comer carboidrato antes do treino e ter aumento de gordura durante o treino. A gente tem que entender que durante o treino, não. Durante o treino, você detona tudo que tem. Carboidrato, gordura e até proteína. Você usa uns 10% da sua proteína, proteína muscular até, como fonte de energia durante o exercício. Então, durante o exercício, é um momento catabólico. Está usando tudo que dá para fornecer energia para permanecer dentro daquele exercício que você se propôs. Na hora que parar, aí a gente preocupa. Antes não precisa. Ótimo. Ou seja, depois que para é que a gente entra nesse anabolismo, né? E que pode durar mais do que 24 horas pós-exercício, né, Ares? E aí também vem a questão que eu queria colocar um pouquinho agora entrando nas proteínas, né? Então, assim, poxa, também é possível a gente comer proteína na dieta. A gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes junto com a proteína vem muita gordura. Então, por exemplo, eu explico que a gente pode ter proteína no peito de frango, na carne vermelha, na carne de porco, mas o frango, exemplo só que eu estou dando, né, seria menos gorduroso. Então, para quem quer essa questão de não ganhar gordura, seria até de uma certa maneira melhor, né? Mas e aí é necessário sempre suplementar, a gente sempre vai usar o whey, vai usar a creatina, né? Como é que funciona isso? Outra coisa importante, eu acho, é colocar é o time, né? Antigamente tinha aquela coisa de, nossa, acabei de malhar, eu tenho que levar meu whey para a academia e vou tomando no meio do caminho, né? Então, hoje a gente coloca da importância de, assim, também do consumo máximo de proteína, a gente coloca, ninguém absorve mais do que 40 gramas de proteína por refeição. Às vezes a gente vê pacientes colocando lá 2 bifes de frango, mais um whey, mais sei lá quantos ovos, e vai virar gordura, né, Ares? Tudo que ultrapassa é o nosso depósito, é gordura, não vai ser absorvido. Então, assim, vamos falar um pouquinho disso, então, do time, se tem um horário melhor para comer ou não, né? O whey, a comida, como é que fica a proteína? Sim, pensando nessa... Deixa eu só explicar, vou voltar um pouquinho, explicar o que acontece rapidinho aqui, né? Tô vendo o horário aqui, tô dando uma olhada no horário, mas claro. vou tentar voltar rapidinho, só para explicar o que acontece, por que essa preocupação toda com a proteína. Quando eu faço treinamento resistivo, qualquer tipo de treinamento, mas vou focar aqui no resistivo, porque a gente está falando de hipertrofia. Fiz o treinamento, puxei peso lá, rompi miofibrilas musculares ali, né? Machuquei meu músculo, tem lá assim uns fiozinhos ligados um ao outro, né, que é a fibra muscular, eles rompem, e aí você precisa emendar isso novamente, né? Precisa fazer um remendo ali, seu corpo faz um remendo ali. Então, para fazer isso, ele tem que formar uma nova proteína dentro dessa célula, ir lá e
cobrir aquela fibra que ficou rompida, ele vai lá e completa o caminhozinho, faz uma pontezinha. Isso faz com que essa fibra fique mais forte, seu músculo aumente de circunferência, e isso é o tal da hipertrofia. Você ganha tanto em função, na força, como você ganha também em estética, no volume, se é esse o objetivo, né? Esse processo gasta muita energia, por isso eu falei que aumenta a necessidade de você comer mais. E segundo, para formar essa proteína que veio aqui, remendou essa fibra, você precisou gastar aminoácidos que veio da proteína que você comeu. Então, você precisou de comer proteína para que o que você comeu vá parar lá no músculo e ele faça, então, o ajuste dessa fibra que foi machucada. É isso que acontece. Quando você treina, você terminou o treino, assim que termina, está todo machucado e o efeito causado é justamente como se dissesse para a célula, está tudo machucado, resolva isso aí, trabalha, vamos lá, põe músculo de volta aqui. E aí começa a intensificar essa produção de músculo. Só que isso não é tão rápido, como você estava falando, né, Marília? Não é 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, por até 72. Então, é muito tempo para que aconteça esse reparo da fibra. E você precisa ter quantidade suficiente de proteína. Ninguém está falando que precisa ter mais que o suficiente. Apesar de, hoje, Marília, ter alguns estudos publicados, que antes a gente tinha uma preocupação muito grande com o excesso de proteína e danos renais, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente já tem, por exemplo, algumas boas meta-análises publicadas mostrando que até níveis bem acima do que a gente considerava como seguro ainda são seguros, mas não tem sentido, é o que você comentou. Você está comendo a mais, esse excesso de energia não é perdido, você acaba armazenando ele. Então, não tem sentido esse consumo excessivo mesmo. E você não deve se preocupar somente com o que eu vou comer até daqui 2 horas depois do meu treino. E depois eu estou livre disso. Então, vou andar com a minha garrafinha, né, como você falou, vou terminar de tomar academia. Faltava eles andarem com a bolsa, né, de whey protein do lado, gotejando, enquanto está treinando musculação, com medo de não dar tempo de ressintetizar a proteína na hora que terminasse, aumentar esse músculo. Não é assim. Você termina até o treino. Eu tenho até um colega da nutrição, um professor de São Paulo, que fala uma frase que eu acho legal. É seu pós-treino, aquilo que você come entre um treino e outro, né? A mesma coisa que é o pós-treino, é tudo aquilo que eu comi entre um treino e outro, é meu pré e meu pós-treino, porque é entre um treino e outro, e ponto. Porque tudo faz diferença no próximo treino, tudo faz diferença no seu resultado final. Era muito dito para você tomar, tá, vou beber proteína, vou ficar em beber porque a gente está falando mais da suplementação, terminar o treino, beber a proteína. Era muito falado de ser feito de imediato, porque assim que termina o treino, nas primeiras horas, esse aumento de síntese proteica, essa produção de proteína pelo músculo é muito intensa. Só que os estudos mostraram que não faz a grande diferença você ter colocado mais proteína do que o que era necessário de novo. Porque só consegue usar o que é necessário, por isso que é chamado de necessário, né? Mais que o necessário não é necessário. Então, essa é a ideia. Você precisa ter um consumo adequado durante as 24 horas do dia, não simplesmente no momento que terminou o seu treino. E complementando já, dando a resposta completa do que você comentou, Marília, ninguém precisa de suplementar mesmo. Não, você precisa do consumo, escute que eu falei, proteína. É porque aí vem e fala suplemento de proteína, mas eu estou comentando sobre proteína no sentido do nutriente, não do suplemento de proteína. E aí, proteína é o quê? São as carnes, ovos, laticínios. A gente tem também as proteínas vegetais, como a soja, um bom representante. Então, seria isso que eu estou chamando de proteína aqui. Pode ser alimento, com certeza, é mais acessível até e mais saudável, porque você consegue ter um controle até maior do que você está consumindo. Com certeza. Marília, e aí, Ali, só comentando um pouquinho dessas... Ah, sim, claro, pode falar. E desculpa, tá tendo um delay, então às vezes eu falo e vou falar em seguida, mas cheguei um pouquinho atrasado. Em relação à gordura nos alimentos os alimentos que fornecem proteína, o ovo é um exemplo bom para a gente citar aqui, que o pessoal tem um amor por ele, como se o resultado dele fosse melhor que outros tipos de proteína, e é uma proteína, inclusive bem rica em gordura, né? Assim, a proporção de gordura dele é alta. Não estou falando que seja ruim, não é isso, não me entendam mal. Só estou querendo levantar aqui o ponto de que não existe, não é uma proteína melhor que as outras.
E, no geral, o que a gente poderia dizer de uma proteína de melhor qualidade que as outras é o que o pessoal tem mais medo de consumir, inclusive, que são as proteínas lácteas. Elas parecem ter um efeito metabólico um pouco melhor, mas, mesmo assim, vale a pena você diversificar o consumo. Excelente, Alice. O ovo também eu acho que a gente pode criar algumas estratégias. Eu acho que como ele é um consumo barato e tal, eu acho que a gente pode criar estratégias de você tirar a gema, né? Então, de repente, vai usar 2 ovos mexidos, um exemplo, tira uma gema e usa só uma gema e 2 claras, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer. Essa questão do consumo lácteo também eu acho bem interessante você colocar hoje em dia, né? Outra modinha, outra coisa que não tem comprovação, essa grande retirada de leites e derivados do leite, né? E a gente colocar, poxa, quanto também é importante, a gente tem alimentos como queijo cottage, né? Que são ricos em cálcio e proteína, que é bastante interessante também para o músculo, né? Teve uma pergunta de vegetariano e vegano, né, da suplementação. Aí eu até queria só fazer um gancho, porque a gente também tem essas diferenças em termos de valor biológico de proteína, né? Então, como é que é assim? As proteínas animais, geralmente a gente tem um valor biológico maior do que as proteínas vegetais, né? A gente tem aquele teor dessa questão de... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso. Tem diferença porque realmente a proteína de origem animal, elas todas têm um valor biológico bom, têm uma boa biodisponibilidade. Isso porque, por exemplo, um dos exemplos é a questão de fibra, não vou nem falar dos aminoácidos essenciais, a quantidade de aminoácido que seu corpo não consegue produzir e que esse alimento fornece é maior nas de origem animal. E vem todas as que você necessita no alimento de origem animal. Então, você pega um tecido de outro animal e consome principalmente, tipo a carne. Né? Mas a mesma coisa eu consigo em alimentos de origem vegetal. Só que tem outros fatores que interferem também. Alguns fatores chamados de fatores antinutricionais, até mesmo o teor de fibras. Se tem muita fibra, essa fibra recobre essa proteína, fica mais difícil a digestão. Não quer dizer que não vai absorver, mas fica mais difícil a digestão no trato gastrointestinal. Falando da questão do vegetariano e do vegano, quando a gente pega um ovo-lacto vegetariano, aquela pessoa que consome ovo, leite e vegetais, sem nenhuma dificuldade de atingir o consumo proteico adequado. Por outro lado, quando eu pego um vegano, não estou dizendo também que seja maior, porque os alimentos possuem um teor de proteína menor em sua maioria, e principalmente se essa pessoa não faz consumo daqueles vegetais que têm proteínas de boa qualidade, assim como os de origem animal. O exemplo principal disso é a soja. E quando a gente pega proteína texturizada de soja, por exemplo, você consegue um acesso muito bom a essa proteína e uma proteína de muito boa qualidade. Melhora muito a biodisponibilidade da proteína. Contudo, é preciso ter cuidado. Eu vou falar um pouquinho do que mostram os estudos em relação a vegano e vegetariano. Eu tenho clientes que são veganos e vegetarianos, por isso eu te falo que na prática, veganos muitas vezes têm mais dificuldade, pelo menos na minha realidade, porque tende a ter um consumo maior de carboidrato. Porém, se atinge a recomendação proteica diária, o que é recomendado, tem uma alimentação diversificada, tende a não ter problema, é o que os estudos mostram. Não que seja necessário suplementar, mas se tem muita restrição, pode ser necessário. Aí o suplemento fica como uma questão de se necessário, né? Como sempre deve ser. Não existe obrigatoriedade. Ótimo. E também falando um pouquinho de idosos, né, Alice, que a gente viu aí nos últimos estudos também, que os pacientes idosos precisam até de uma quantidade um pouquinho maior de proteína. E eu não sei se você vê isso na sua prática diária, mas eu observo muito que idosos, após ali 70, 60 e poucos anos, eles começam a ter uma certa intolerância ao consumo de carnes, alguma coisa assim, engraçado, né? E eles acabam tendo um paladar muito mais para carboidrato. Não sei se é uma observação só minha ou sua também. Eu pego muito paciente, às vezes até por mastigar, não sei se perda de musculatura também de mastigação, o dente, eu não sei. Mas eles começam a tomar muito mingau de aveia, biscoito de polvilho, e a gente vê que a ingestão proteica ela vai lá embaixo. Então, já é um grupo que tem muito mais sujeito a uma sarcopenia, não ingere a proteína adequadamente, lembrando que deveriam ingerir até mais, e aí é um grande problema, é um grupo que a gente também precisa olhar com um certo cuidado, e às vezes, por falta da ingestão, aí compensa a suplementação também, né, Alice? Porque foi o que você falou, a suplementação ela entra quando a gente não come, não é que a gente está falando que isso é necessário, a gente pode colocar na comida, mas às vezes para aqueles que não conseguem ingerir, pode ser interessante, né, você colocar aí um whey de boa qualidade, né,
às vezes a creatina em idoso. Tem alguns estudos com HMB também no idoso. O HMB, que é um negocinho que ficou para a gente aí da endócrina, ele era um grau de evidência A, depois reduziu um pouquinho, ele vai e volta, né? É mais caro, mais difícil também de encontrar. O que você acha a respeito disso aí também, Ares? Sim. Bom, deixa eu falar do idoso, que eu até comentei a história da proteína, foi pensando idosos, viu, Marília? Que eu comentei da proteína, desse excesso não ser tão perigoso, porque sempre que eu prescrevo proteína, um filho, uma neta me liga para trocar uma ideia sobre o risco renal que esse paciente está correndo, já que realmente está em risco maior, né, de problemas renais com o avanço da idade. Mas a gente precisa de um consumo proteico maior, como você mencionou. Você, olhando hoje em dia a recomendação para idoso, parte da recomendação mínima para o sedentário adulto. Então, é dali para cima, um pouquinho mais. Então, você precisa mesmo de mais proteína, porque aquele mecanismo que eu citei lá atrás, de o músculo lesionou, e vem ali a célula e manda a mensagem de, olha, é para produzir mais músculo, e o músculo vai suprindo esse dano que aconteceu ali, né? Vai colocando mais proteína nesse músculo. Isso daí é danificado com o avanço da idade. É isso que eu falei lá atrás de a sarcopenia, né, natural da idade. É esse mecanismo que vai sendo modificado e vai ficando falho. Então, perde, mas não consegue repor. Perde, não consegue repor, consegue com muito mais dificuldade. E aí precisa de mais estímulo. Quando come proteína, estimula mais. Então, tem que ter um pouquinho mais de proteína sendo ingerida. Nesse idoso, a gente tem mesmo alguns fatores, Marília, que você comentou, e é interessante até ver a visão médica, né, de vocês sobre isso, porque na nutrição a gente estuda muito a questão da alimentação em todas as fases da vida, né? Quais são as alterações comuns de cada fase da vida. E no idoso, uma delas é justamente a dentição, então dificulta a mastigação. Mas você também tem redução de deglutição, porque ele tende a se hidratar pior, então fica com a saliva mais espessa. Até isso dificulta um pouco na alimentação. O paladar dele vai sendo danificado, as papilas gustativas vão perdendo essa sensibilidade com o passar dos anos e principalmente a depender dos hábitos de vida, né, pregressa. Então, vai danificando o paladar e a tendência é comer menos carne, porque o sabor acaba sendo menos agradável do que, por exemplo, de um alimento mais doce, como um mingauzinho. E aí tem outras questões de hábitos de vida. Muitos idosos moram sozinhos, não tem cuidador, e é mais fácil fazer um mingau do que preparar um bife. Então, muito mais prático. E a digestão também vai sendo modificada. E aí, para a maioria dos idosos, se você perguntar, vai dizer que come carne fica a sensação de, como que eles falam, empanturrado, né? Fica com a sensação de estar empanturrado, porque fica muito cheio. Todo mundo aqui já deve ter escutado esse termo, né? O termo leigo dizer que está muito saciado, né? Com excesso de saciação ali. Então, isso daí acontece eles também. Usam muito essa palavra. Empanzinado. Justamente. Então, essa sensação no idoso é mais observável. E tem outro fator ainda que piora tudo. No idoso é mais comum de ter intolerância à lactose. Essa produção de lactose lactase, a produção de lactase da enzima vai reduzindo e é mais comum da pessoa ter intolerância à lactose. Então, também reduz laticínio muitas vezes, né? Para tudo isso tem solução. Aí aqui a gente planeja o cardápio colocando, por exemplo, proteínas de mais fácil digestão, o ovo, por exemplo, é de mais fácil digestão, a carne mais fracionada facilita a mastigação. Você vai colocar laticínio, busca os laticínios isentos ou reduzidos em lactose, isso já resolve um pouco o problema. Tem opções, mas às vezes não se consegue e é preciso usar suplementação mesmo. E aí entra tanto a suplementação de proteína de boa qualidade, como o que você citou da creatina, que os estudos mostram até, Marília, melhora de cognição, né? De memória, raciocínio, quando utilizando essa creatina. E aí também eu puxo para o outro grupo que tinham citado, do vegano e vegetariano. Eles também são muito beneficiados com essa suplementação da creatina. Eu vou continuar falando aqui, mas pode me interromper, tá? Porque eu começo a falar e vou indo. Por favor. Não, mas tá ótimo. Tô aqui, tô filando a consulta, Alice. Até parece. Mas você falou do HMB. HMB, para mim, eu pessoalmente, pelo que eu estudo, eu não considero como um suplemento muito indicado, não, sabe? Porque não é que ele não funcione de forma alguma. Quando você pega, né, vai observar, ele realmente gera estímulo de síntese proteica. Oi. Oi, tá, acho que o senhor deu uma travadinha, Alice. Tá ok? Acho que o senhor tá travando.
Agora voltamos? Deu uma travadinha. Aí, voltou. Uhum. Ok. Então, continuando, né, eu quero falar do HMB, ele realmente gera o estímulo, pode gerar estímulo de síntese muito na massa magra acumulada com a suplementação e treinamento. Agora, para o paciente acamado, talvez seja uma situação em caquexia, para o paciente em sarcopenia, pode ser uma forma, contudo, ele é um metabólito, esse HMB, esse suplemento, ele é um metabólito gerado a partir do metabolismo do BCAA, né, da leucina, especificamente um aminoácido que compõe o BCAA, que é um dos componentes, quando falo em BCAA, o suplemento, é um dos componentes das proteínas de boa qualidade. Esses aminoácidos estão lá. Então, para mim, faz muito mais sentido, quando possível, utilizar, por exemplo, a suplementação de proteína do leite, que é muito rica em BCAA, é muito rica em leucina. Deixar a pessoa tomar isso lá para a célula dela e formar o HMB, do que comprar o HMB que vai ter um custo muito alto, né? Excelente colocação, Alice. Nossa, o bate-papo está tão bom, tiveram muitas perguntas, né? Mas a gente está se aproximando a 1 hora e aí o Instagram vai cair, né? Mas eu queria só para a gente colocar umas palavras finais antes de cair, né? Queria agradecer a participação maciça, né? Eu tive vários colegas aqui em endócrino, Cíntia, Guilherme, aí tive também outros colegas médicos, Sirion, Thaís, eu quero agradecer muito a participação, Robson, muito participativo, vários nutris, né? E a gente fala, então, a minha colocação, assim, final seria que o trabalho é em conjunto, é o que eu sempre falo. Eu acho que quando a gente faz uma equipe multidisciplinar é bom para a gente, é bom para o paciente, é bom para todo mundo. E aí a gente depende muito disso. A endócrino depende do nutri, a gente depende do educador físico, a gente depende de psicólogo, é uma equipe. Isso para levar o que há de melhor para o paciente, né? Então, eu queria te agradecer muito, Alice. Eu, assim, super admiro o seu trabalho. Eu confio muito, encaminho muitos pacientes que querem isso né, para você. Inclusive, a minha irmã está aqui na live, a Patrícia, que está acompanhando com você mesmo à distância, né? Está aí o tanto que eu confio, né? Já está com ótimos resultados. E eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigada. Agora eu queria suas palavras finais também. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo escutar um pouco aqui de uma médica com tanta lucidez, né? E baseando tanto trabalho em evidência científica. Perfeito. Também confio muito no seu trabalho em caminhos dos pacientes, né, que necessitam de endócrino. Agradeço aqui as colegas que participaram, a Ayla, a Camila, a Rosana e todos os outros aqui que estiveram presentes. Esse trabalho multidisciplinar, multiprofissional, melhor dizendo, né, aqui, é imprescindível mesmo para que a gente consiga garantir ali um resultado bom, não só em questões estéticas, mas principalmente em questões de saúde. Então, recomendo grandemente, pessoal, que vocês busquem os profissionais adequados para atender as necessidades que vocês tenham. Se a questão é endócrina e você tem dúvida, procure um endocrinologista tenha esse trabalho baseado em evidência científica, que com certeza você só tem a ganhar. Procure um nutricionista que trabalha também especificamente com esse público, que com certeza você só tem a ganhar com isso, tá bom? Muito obrigado, Marília, foi esclarecedora essa live. Vamos fazer outras. Foi ótimo, Alice, que a gente possa... Isso, vamos fazer outras, né? Foi muito legal. Gente, obrigada, ótimo final de semana para todos, então, e até uma próxima, tá? Muito obrigada.